Miss Dollar, conto de Machado de Assis. Esse é o vídeo que? 14? Exatamente, esse é o vídeo 14. Estamos agora começando a sétima parte, na verdade, deste conto. Enganara-se Andrade. A viúva respondeu à carta do médico. A carta dela limitou-se a isto: perdoo-lhe tudo. Não lhe perdoarei se me escrever outra vez. A minha esquivança não tem nenhuma causa. É questão de temperamento. O sentido da carta era ainda mais lacônico do que a expressão. Mendonça leu-a muitas vezes a ver se a contemplava. Desculpe, se a completava. Mas foi trabalho perdido. Uma coisa concluiu ele, era que havia coisa oculta que arredava Margarida do casamento. Depois concluiu outra, era que Margarida ainda lhe perdoaria segundo a carta, se lhe a escrevesse. A primeira vez que Mendonça foi a Mata-Cavalos, achou-se embaraçado sobre a maneira por que falaria a Margarida. A viúva tirou-o do embaraço, tratando como se nada houvesse entre ambos. Mendonça não teve ocasião de aludir às cartas por causa da presença de Dona Antônia, mas estimou isso mesmo, porque não sabia o que lhe diria caso viessem a ficar sós os dois. Dias depois, Mendonça escreveu segunda carta à viúva e mandou-lhe pelo mesmo canal da outra. A carta foi-lhe devolvida sem resposta. Mendonça arrependeu-se de ter abusado da ordem da moça e resolveu, de uma vez por todas, não voltar à casa de Mata-Cavalos. Nem tinha ânimo de lá aparecer, nem julgava conveniente estar junto de uma pessoa a quem amava sem esperança. Ao cabo de um mês, não tinha perdido uma partícula sequer do sentimento que nutria pela viúva. Amava com o mesmíssimo ardor. A ausência, como ele pensara, aumentou-lhe o amor como o vento ateia um incêndio. Lembre-se, né, que a distância... como é que é a frase? Vamos achar a nossa frase. A ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as grandes, como o vento. Como o vento, porque o vento apaga as velas e atiça as fogueiras. Então era uma fogueira, pelo jeito, né? Debalde lia ou buscava distrair-se na vida agitada do Rio de Janeiro. Entrou a escrever um estudo sobre a teoria do ouvido, mas a pena escapava-se-lhe para o coração, e saiu escrito com uma mistura de nervos e sentimentos. Estava então na sua maior nomeada. Nomeada é popularidade, né? Deixa eu ler aqui a definição. Bom conceito resultando de defeitos e talentos invulgares. Prestígio, renome, fama, né? Então, estava em sua maior nomeada o romance de Renan sobre a vida de Jesus. Quem que é esse Renan? Renan é Joseph Ernest Renan. Foi um escritor, ele viveu de 1823 a 1892, então ele ainda estava vivo, bem vivo, e produzindo, então era um lançamento na época do conto, né? Esse livro, Vida de Jesus, foi lançado em 1863, então a gente tem uma boa noção agora, 1863, de quando o conto se passou, não de quando ele foi escrito, porque ele foi escrito em 1870, né? Então ele foi um escritor, filósofo, teólogo e filólogo e historiador francês. Estava então na sua maior nomeada o romance de Renan sobre a vida de Jesus. Mendonça encheu o gabinete com todos os folhetos publicados de parte a parte e entrou a estudar profundamente o misterioso drama da Judéia. Fez quanto pôde para absorver o espírito e esquecer a esquiva Margarida. Era-lhe impossível. Um dia de manhã,
apareceu-lhe em casa o filho de Dona Antônia. Traziam-no 2 motivos: perguntar-lhe por que não ia a mata-cavalos e mostrar-lhe umas calças novas. Mendonça aprovou as calças e desculpou como pôde a ausência, dizendo que andava atarefado. Jorge não era alma que compreendesse a verdade escondida por baixo de uma palavra indiferente. Vendo Mendonça mergulhado no meio de uma chusma de livros e folhetos, perguntou-lhe se estava estudando para ser deputado. Jorge cuidava que se estudava para ser deputado. Então, 2 coisas interessantes, né? Primeiro, essa concepção de Jorge, que estudar para ser deputado, né? Então, como se você passa num concurso, alguma coisa assim. Pode haver uma crítica aqui também no narrador, né? Mas essa coisa que está arraigada na nossa cultura, infelizmente, desde muito, muito tempo. Eu estou tentando lembrar, eu acho que é um livro do Lima Barreto. Puxa vida. Se alguém lembrar, por gentileza, comente aqui. Mas basicamente a passagem do livro é essa, tá lá. Era o personagem principal e ele tinha muitos livros, né? E aí as pessoas perguntavam. E aí tem uma cena, eu acho que é 2 velhinhas passando, e elas perguntavam, mas por que ele tem tanto livro? Por que ele é advogado? Ele quer passar em alguma coisa? Então por que tanto livro? E é a mesma coisa que o Jorge pensa aqui, né? Ué, mas por que você está estudando? Você vai passar num concurso? E por que eu digo que infelizmente até hoje? Até hoje, né? Ou você estuda porque você quer se divertir, então não é estudar, né? Vamos colocar assim, ler. Ou você lê porque você quer se divertir, né? Então, para eu me distrair um pouco, ou você tem um objetivo prático, né? Que é, não, eu preciso passar no vestibular, né? E aí até no contexto acadêmico, né? Há um perigo muito grande, né? Você estuda porque você precisa fazer o teu doutorado, fazer o teu mestrado, escrever o artigo, né? Então há o aspecto prático, que aí é trabalho mesmo, né? E há o aspecto de diversão, que aí tanto faz, o que te der diversão tá valendo, né? Nesse caso, sei lá, beber cachaça, beber um monte de caipirinha e ler um livro, se os dois derem mais ou menos o mesmo prazer, é a mesma coisa, né? Há uma terceira via aí, que é o amor pela cultura, né? Que é o conhecimento ou a arte que não te traz nada além da beleza dela mesma, né? Não se deixa reduzir, embora, claro, as consequências acontecem naturalmente. Fechando essa digressão. E aí Jorge cuidava que se estudava para ser deputado. Não, respondeu Mendonça. É verdade que a prima também lá anda com livros, e não creio que pretenda ir à Câmara. A sua prima? Não imagina, não faz outra coisa. Fecha-se no quarto e passa os dias inteiros a ler. Informado por Jorge, Mendonça supôs que Margarida era nada menos que uma mulher de letras, alguma modesta poetisa que esquecia o amor dos homens nos braços das musas. A suposição era gratuita e filha mesma de um espírito cego pelo amor como o de Mendonça. Há várias razões para ler muito sem ter comércio com as musas, né? Então não precisa querer escrever para você ler muito. Note que a prima nunca leu tanto. Agora é que lhe deu para isso, disse Jorge, tirando da charuteira um magnífico Havana no valor de 3 tostões e oferecendo o outro a Mendonça. Fume isto, continuou ele. Fume e diga-me se há ninguém. Fume e diga se há ninguém como o Bernardo para ter charutos bons. 3 tostões. Lembre-se que um tostão é 100 réis, né? Então, só para um ponto de comparação, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho fácil a nossa lista dos réis na literatura. Mas um folhetim, por exemplo, custava um tostão,
né? Sei lá, uma cocada aparentemente custava um vintém. Um vintém são 200 réis. Então um tostão comprava 5 cocadas, né? E melhor ainda, deixa eu pegar algo mais próximo. No livro O Cortiço, o João Romão comia o dia inteiro com 400 réis, ou seja, com 4 tostões, né? Então é caro para um charuto, né? É caro para um charuto, uma refeição para o dia inteiro. É claro que ele comia não muito bem, né? Mas uma refeição, olha ali, na própria venda do João Romão, né? Uma refeição com vinho, uma refeição completa, custava 12 vinténs, que dá 240 réis, menos de 3 tostões, né? Então a gente está falando de um charuto caro. É claro, eu sei, você deve estar falando, o próprio contexto diz que o charuto é caro, né? O simples fato do narrador ter mencionado, a gente sabe que o charuto é caro. Mas lembre-se que um dos nossos objetivos aqui é desenvolver a nossa percepção dos réis na literatura. Okay? Então a gente está estudando. Disse Jorge, tirando da charuteira o magnífico Havana do valor de 3 tostões e oferecendo para o Mendonça. Fume isto, continuou ele, fume e diga-me se há ninguém como Bernardo para ter charutos bons. Gastos os charutos, Jorge despediu-se do médico, levando a promessa de que este iria à casa de Dona Antônia o mais cedo que pudesse. No fim de 15 dias, Mendonça voltou a Mata-Cavalos. Encontrou na sala Andrade e Dona Antônia, que o receberam com aleluias. Mendonça parecia com efeito ressurgir de um túmulo. Tinha emagrecido e empalidecido. A melancolia dava-lhe ao rosto maior expressão de abatimento. Alegou trabalhos extraordinários e entrou a conversar alegremente como dantes. Mas essa alegria, como se compreende, era toda forçada. No fim de um quarto de hora, a tristeza apossou-se-lhe outra vez do rosto. Durante esse tempo, Margarida não apareceu na sala. Mendonça, que até então não perguntara por ela, não sei por que razão, vendo que ela não aparecia, perguntou se estava doente. Dona Antônia respondeu-lhe que Margarida estava um pouco incomodada. O incômodo de Margarida durou uns 3 dias. Era uma simples dor de cabeça que o primo atribuiu à aturada leitura. Bom, aturado, eu vou ler as definições aqui, né? Que se estende por muito tempo e custosamente. Depois de buscas aturadas, encontrar o corpo da vítima. Segundo significado, que persiste, perseverante, na disputa mesmo o dia mais aturado dos atletas... Não, na disputa mesmo o mais aturado dos atletas sucumbiu ao calor. Né? Suportado, né? Os desaforos aturados foram muitos. Essa última definição, não sei quanto ao teu vocabulário, mas é essa última que eu estava acostumado. Então aqui a gente... pelo menos para mim, tem um significado diferente. No fim de alguns dias mais, Dona Antônia foi surpreendida com uma lembrança de Margarida. A viúva queria ir viver na roça há algum tempo. Como assim? No fim de alguns dias mais, Dona Margarida foi surpreendida com uma lembrança de Margarida? Novamente, não vamos passar por cima de vocabulário. Lembrança aqui é intenção de realizar algo. Ideia, inspiração, pensamento. Que lembrança é essa agora de sair com esse tempo, menina? Que lembrança é essa agora de sair com esse tempo, menina? Se eu não me engano, minha avó usava isso. Se eu não me engano. Então, de repente, a Margarida teve uma lembrança que era: queria viver na roça por algum tempo. Aborrece-te a cidade? Perguntou a boa velha. Alguma coisa, respondeu Margarida. Queria ir viver uns 2 meses na roça. Dona Antônia não podia recusar nada à sobrinha. Concordou em ir para a roça e começaram os preparativos.
Mendonça soube da mudança no Rocio, andando a passear de noite. Disse-lhe o Jorge na ocasião de ir para o Alcazar. Novamente, o Jorge é um fã do Alcazar, né? Para o rapaz era uma fortuna aquela mudança, porque suprimia-lhe a única obrigação que ainda tinha neste mundo, que era a de ir jantar com a mãe. Não achou Mendonça nada que admirar na resolução. As resoluções de Margarida começavam a parecer-lhe simplicidades. Quando voltou para casa, encontrou um bilhete de Dona Antônia, concebido nesses termos: temos de ir para fora alguns meses. Espero que não nos deixe sem despedir-se de nós. A partida é sábado, e eu quero incumbi-lo de uma coisa. Mendonça tomou chá e dispôs-se a dormir. Não pôde. Quis ler. Estava incapaz disso. Era cedo. Saiu. Insensivelmente, dirigiu os passos para Mata-Cavalos. É claro que insensivelmente aqui não é o significado tradicional, né? Uma pessoa insensível. Sem perceber, sem sentir. Insensivelmente. Então, insensivelmente, ele acabou dirigindo os passos para Mata-Cavalo. A casa de Dona Antônia estava fechada e silenciosa. Evidentemente estavam já dormindo. Mendonça passou adiante e parou junto da grade do jardim adjacente à casa. De fora podia ver a janela do quarto de Margarida, pouco elevada e dando para o jardim. Havia luz dentro. Naturalmente Margarida estava acordada. Mendonça deu mais alguns passos. A porta do jardim estava aberta. Mendonça sentiu pulsar-lhe o coração com força desconhecida. Surgiu-lhe no espírito uma suspeita. Não há coração confiante que não tenha desfalecimento destes. Além de que, seria errada a suspeita? Qual que é a suspeita aqui do Mendonça? O que você acha? Mendonça, entretanto, não tinha nenhum direito à viúva. Fora repelido categoricamente. Se havia algum dever da parte dele, era a retirada e o silêncio, né? Então, desconfiança, será que ela está com alguém? Será que alguém anda visitando a Margarida à noite? E alguém olharia para ele e falaria: problema dela, você não tem nada a ver com isso, rapaz. Você já foi rejeitado.